Provocação Histórica. Olá, olá, oleolê, oleolá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica ao vivo aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta desde 2021, em todas as plataformas e Big Techs pós-pandêmicas de um mundo, vocês sabem, e você também, meu convidado especialíssimo, de um mundo invariavelmente cheio de guerras, tarifaços, disputas, conflitos. E a essa altura você já sabe, eu sou o Lindenay Pareto, um historiador e um professor de história no Brasil que tem, como diria o cronista, o intenso, violento e virulento passado pela frente. E o Provocação Histórica está aqui desde 2021 para também trazer grandes nomes da nossa historiografia, da nossa intelectualidade, para debater um pouco e expurgar, quem sabe, os demônios de um passado autoritário brasileiro e mundial. Então vamos curtir, compartilhar e fazer viajar a palavra da história, aleluia, porque hoje eu tenho aqui, mais uma vez, daqui a pouco ele pode pedir até música no Fantástico, como diria o outro, um historiador desses que dispensa apresentações, mas vou apresentá-lo, um dos grandes nomes da nossa intelectualidade, da nossa historiografia. Ele é historiador, cientista político, ele ficou muitos anos também na Cátedra de História do Brasil, na Sorbonne, em Paris. Ele é professor da FGV São Paulo. Enfim, é o autor, entre outras coisas, do clássico da historiografia, O Trato dos Viventes, e é um desses narradores magistrais que vocês precisam ouvir pelo menos uma vez ou mais nessa existência, aleluia. Eu tenho a alegria, então, de apresentar a vocês mais uma vez aqui no palco do Provocação Histórica, ele, Luiz Felipe de Alencastro. Seja muito bem-vindo ao Provocação, meu caro. Obrigado, Lindenay. Obrigado aos internautas que estão nos olhando, estão participando dessa conversa nova. Uhum. E, enfim, Vamos lá, né? Vamos lá. Tá animado? Se um aluno seu de primeiro ano, tipo o filho lá do Mark Bloch, que sai correndo, senta no colo do pai e fala, para que serve a história? Se acontecesse assim do seu neto chegar, vovô, o que está acontecendo com o mundo? O que é o tarifaço do Trump? O que significa essa nova, ou não tão nova assim, geopolítica mundial? O que você diria, Luiz Felipe de Alencastro? Bom, eu tenho essa duplo chapéu. Eu me formei em ciência política, fiz uma parte da graduação de História e depois fiz o doutorado em História. Eu me formei na França, eu fiz a graduação lá, o doutorado também, dei aula lá, numa época onde as ciências humanas, as ciências sociais, mas as ciências humanas e a história estavam no seu momento de glória. A École dos Annales, o Fernand Braudel, que inclusive tinha dado aula na USP antes da guerra, no começo da carreira dele, antes da Segunda Guerra. E é interessante porque nessa época a psicanálise, havia semiótica, havia os livros do Foucault saindo, e todos se referiram a história, a Braudel, a história tinha uma hegemonia no diálogo transdisciplinar com as ciências humanas. Hoje isso não é mais o caso, não é? Mas, evidentemente, nos momentos de ruptura, como nós estamos vivendo agora, e de alteração da geopolítica mundial, até uma alteração radical, as reflexões de história também fazem sentido, e eu tenho o meu segundo chapéu, que é ser cientista político também. E eu observo a atualidade brasileira e europeia e americana também. Certo, e aí... Aí o que eu diria? Para que serve a história? Ou o que está acontecendo com essa... O que é essa nova geopolítica mundial, né? Sim. A história é uma das disciplinas que serve para entender o que está se passando. Veja bem, aí você vai admitindo que o neto, o internauta, tem uma noção assim, global da história, você vai dizer, sempre houve
duas hegemonias. Na antiguidade, tinha a rivalidade de Atenas e Troia, tudo isso, tudo bem. Mas tinha também a grande rivalidade do Ocidente com o Oriente Médio, que eram os persas. Os romanos também tiveram isso. Lá na outra ponta, a China também dominava uma parte do mundo, mas não havia esse contato direto. Isso existiu durante praticamente até o fim do século XX, até o final da União Soviética, o desabamento da União Soviética, que aí durante um certo tempo houve o que o Hubert-Védrine, que foi ministro do exterior do Jospin, e já tinha trabalhado com Mitterrand, um diplomata francês ligado ao Partido Socialista, chama de a hiperpotência. Os americanos viraram... Uma hiper, não tinha desafio nenhum. Lá na outra ponta se falava da China e a Rússia não foi tomada a sério com as consequências que se vê. Até foi quase humilhada na época do Yeltsin e daquela situação meio caótica que se seguiu ao fim da ditadura. E isso agora se pensou ao momento que a União Europeia constituiu um outro polo e o euro ia desafiar o dólar. Não é o caso, visivelmente, os fatos recentes mostraram, e se desenha lá no fundo não, bem já à superfície, uma hegemonia chinesa que alcança hoje o Brasil e a América Latina também, que os americanos atuais do governo Trump consideram como um quintal, onde ele falou uma intervenção no Senado até. Literalmente, parece a política do Big Stick do começo do 20. Né? Exatamente. E tem ameaça o tempo todo. E a gente não sabe ainda em que vai dar essa transição, não é? E essa transição tem a ver com, pensando Arrighi, mesmo Brodel, uma nova hegemonia do capitalismo? Porque, por exemplo, quando você explica para os seus alunos ou para os seus colegas a China está na ordem mundial capitalista, certo? Exato. Mas ela tem formas de operar esse capitalismo que não são as mesmas dos americanos, como o dos americanos não era a mesma que a dos britânicos, que não era a mesma dos holandeses e assim por diante. Então, como que você define essa China socialista / capitalista? Tem autores que chamam da última ditadura capitalista, ou a mais bem-sucedida. Ditadura capitalista? Porque havia um princípio que era muito sublinhado o tempo todo e que era pregado pelos ocidentais, mas vem no começo do século, quer dizer, o capitalismo traz o comércio internacional, trazem o germe, ou enfim, a semente da democracia. A gente está vendo que a China é hoje uma potência internacional, econômica, militarmente ela não é páreo para os Estados Unidos, ela sabe disso. A China sempre aprende com o Japão, no mau exemplo e no bom exemplo. O bom exemplo foi a Revolução Meiji e a industrialização acelerada do Japão, que a China não fez e ficou para trás, e que a China, na realidade, Deng Xiaoping copiou mais de Singapura. E a outra, esse era o exemplo, digamos, positivo. O exemplo negativo é que o Japão resolveu encarar os americanos e dançar. Um ataque preemptivo em Pearl Harbor, e deu no que deu. Então,
A China não encara, né? Ela tem uma política não é propriamente pacifista, porque ela tem bases marítimas, por exemplo, base militar no Mar do Sul da China toda, e tem também Djibouti, que é lá no chifre da África, lá em cima. A antiga Eritreia lá? Tem lá uma base aeronaval importante, que ela fez, até a Espanha tem também, em outros países, a França, os Estados Unidos, a Inglaterra, a pretexto da pirataria que é ali no Mar das Arábias, né? Que é esse norte do Oceano Índico, que é uma zona estratégica, a gente vê nos jornais toda hora, é isso. Então, a China, ela vai comendo pelas beiradas, não é? Pode ser que haja um acidente de percurso. Por exemplo, o peso dela no Paquistão é tão grande porque ela construiu uma estrada de ferro e uma via que desemboca justamente no Mar das Arábias, no porto do Paquistão, para ter acesso ao petróleo, contornando a Índia, que é o rival dela. E tem um acesso terrestre que resolve o problema do gargalo do Estreito de Malaca, que é um ponto estratégico desde a antiguidade, ele que foi primeiro tomado pelo Afonso de Albuquerque em 1511, que é chamado Afonso de Albuquerque. A historiografia tradicional portuguesa chama o César do Oriente. O César do Oriente, porque que foi o primeiro a tomar o Estreito de Malaca. O Estreito de Malaca, depois tomou o Estreito de Hormuz e tentou controlar esse comércio entre o Extremo Oriente, Oriente Médio e Europa, né? E o Mediterrâneo na prática. Ou seja, mostrando que tem toda uma geopolítica do comércio mundial de longuíssima duração. De longuíssima duração, onde certos pontos estratégicos são estratégicos até hoje, né? Como o Estreito de Malaca. Até a China está querendo, está conversando com a Tailândia para fazer um canal marítimo em cima que atravessa a Tailândia para contornar o Estreito de Malaca, que é controlado pelos ocidentais e é estreito mesmo, é 1 quilômetro só, em algum momento. Tem pirataria lá e tal. Então, e agora a exploração da rota do norte, da Antártica e do mar do Polo Norte. Porque com o aquecimento planetário já saem navios, antes era só no verão, agora já saem no inverno, navios da China e vão direto a Rotterdam, que é o maior porto de contêiner europeu, por cima, como um avião, passando pelo Polo Norte. O que está dando uma encrenca geopolítica lá também, a gente não se dá conta, mas aí tem Canadá no jogo, porque as fronteiras com Alasca e Estados Unidos não estão bem marcadas. Tem a Rússia, que tem a fronteira mais extensa nessa rota do norte. Tem os países escandinavos. Enfim. Outra treta geopolítica ali. Ali é a última fronteira do planeta, a última fronteira econômica. Por isso que o Trump, lá atrás, na primeira vez, quis comprar a Groenlândia, e agora voltou com esse assunto. De ameaçar mesmo. Ameaçar de invadir e tudo. Já tem bases militares lá. O D.D. Vance, não, o vice-presidente, já foi lá visitar e tal. Quer dizer, ainda tem espaço para disputar, inclusive recursos naturais. Recurso natural, que é você vê, todo negócio que está fazendo o Trump agora com a Ucrânia é o seguinte: dá um jeito dos europeus comprarem armas americanas para dar para a Ucrânia
de volta, a Ucrânia daria o controle lá das terras raras para ele. Agora chegou o presidente Lee, da Coreia do Sul, que é a esquerda, que é um presidente da esquerda do panorama sul-coreano, não é? Que derrotou a direita, que tentou dar um golpe. E o Trump já disse que quer talvez ter posse efetiva dos territórios lá que são bases americanas. E que se o presidente da Coreia do Sul ainda estava viajando, não tinha chegado em Washington, não aceitasse, ele tirava os soldados americanos e as bases de lá e ele que se virasse. Com a Coreia do Norte. Com a Coreia do Norte, que ele elogiou muito, o amigo dele lá. Inacreditável, né? Inacreditável. Mas como é que você explica a nova era Trump, então, diante dessa, que é chamada de decadência do Império Americano, mas eles ainda são a maior potência econômica, a maior potência militar. Isso. Então, que é muito relativa essa decadência. Né? O problema é, eles não controlam mais o mundo, como controlavam antes, sobretudo na época da hiperpotência. De 45, mas sobretudo dos anos 70 até... Não, depois, quando a União Soviética desabou. Ah, sim, dos anos 90 até... Uhum. E aí, há uma também, que vem desse momento, um desengajamento deles das instâncias internacionais que eles mesmos criaram para controlar o mundo. Não é? Uhum. Entre as duas guerras mundiais, quando os americanos substituíam a hegemonia britânica, e o dólar virava a moeda de referência internacional e não a libra esterlinha. Aliás, o documento oficial do Tratado de Versalhes, quando há um tratado, tem 10 versões, porque tem 10 parceiros, inimigos e aliados ali fazendo o tratado, mas sempre tem uma versão de referência, que numa língua de referência. Até então era o francês. Certo. E aí passou a ser o inglês. E os franceses, os linguistas franceses, veem isso como o começo do declínio do francês no campo internacional. Uhum. Então tinha essa hegemonia americana que depois passou a ser dividida com a União Soviética, que é o equilíbrio do terror, como você falou, quando a União Soviética tem também a bomba atômica em 47. Isso vai desabar. Os Estados Unidos aí dominam o mundo inteiro, que a China já está saindo do caos lá da Revolução Cultural e tudo isso, herdado da Revolução Cultural, a Banda dos Quatro, lá, a Sucessão do Mal. E a União Soviética está desorganizada, está se fragmentando totalmente, né? Lembrando que essa coisa de fronteira só é firme na América do Sul e na América Latina, porque na Europa... É o caos. Eu passei lá quase 40 anos, somando tudo, e o número de países que desapareceram na União Soviética, a Iugoslávia, e num drama, num caos, a reunificação da Alemanha, não é? Tudo isso é um crescimento da União Europeia e do euro, o surgimento do euro. Então, as fronteiras mexem muito nesses últimos tempos e, simultaneamente, e não é contraditório, esse retorno do nacionalismo que é explorado pelos Estados Unidos, mas desde a época do Obama, não é recente. Uhum. O Obama, eu estou dizendo que o Trump herda isso, né? O Obama sabotou o funcionamento da Organização Mundial do Comércio, porque, em última instância, tem um colégio de árbitros representando as potências e o rodízio, que decide os impasses
comerciais entre os países. O Brasil agora, por exemplo, recorreu ao OMC para protestar contra o tarifaço. Só que o Trump não está nem aí para essa organização. Não está nem aí para o OMC, porque desde o Obama, os juízes americanos ou acabam o mandato dele ou morrem, e eles não nomeiam outros. Então não tem quórum para tomar nenhuma decisão final na OMC. O Biden continuou isso, o Trump já tinha começado, e aí o Trump, no primeiro mandato, saiu o lixo, que agora saiu da Organização Mundial de Saúde, saiu do Acordo de Paris sobre o meio ambiente. Não é que saiu, é que ele agora, por exemplo, mandou parar uma base de energia eólica que estava prontinha, não é? Ele mandou parar, era só mais dar umas parafusadas lá, mas uns meses, uma semana, e estava paga, estava já prontinha, estava 0 quilômetro, ele mandou parar. É uma coisa embargou. Não faz sentido nenhum, de qualquer ponto de vista que você observe, a não ser notar esse fanatismo dele. Eu dizia que eles estão saindo das organizações que eles criaram, porque entre as duas guerras, quando eu estava falando essa transição da hegemonia britânica para a hegemonia americana, tinha a Sociedade das Nações, que não deu certo, veio a Segunda Guerra Mundial. Não deu certo porque os americanos não quiseram se envolver na Sociedade das Nações, não aderiram. Então, no final da Segunda Guerra, os aliados resolveram fazer tudo das Nações Unidas, as partes principais, nos Estados Unidos. Sim. Inclusive a sede da ONU em Nova York. A ONU, o FMI e o Banco Mundial, em Washington. Então, isso foi feito para consolidar a hegemonia americana. Agora, eles acharam que isso não vale mais a pena. Você vê a voz, o silêncio escandaloso do Guterres, o secretário-geral da ONU, sobre a Ucrânia. Quer dizer, o peso... Ninguém dá bola para o que ele fala, não é que é um silêncio. Ele, de vez em quando, tenta dar uma declaração grave, mas não é tomada a sério. Isso vai das situações mais humilhantes para um dirigente da ONU das últimas décadas. Então, esse que é o lado curioso. A hegemonia americana tenta se manter no mano a mano. Na porrada. Na porrada, no cacete. Desmontando na ameaça, a geopolítica anterior. Desmontando toda, até atirando contra o próprio pé. Como facilitar o jogo da China, do Caribe e na América do Sul. A ameaça de novo de invadir o Panamá e controlar, isso Venezuela, é uma coisa totalmente, já estava resolvida pelo governo Carter, com protesto da extrema-direita americana. Aliás, é muito interessante, porque é ali que começa o embrião do Tea Party, essas organizações paralelas de extrema-direita, que vão desembocar no MAGA, Make American Great Again. Então, desde os anos 70... Desde a cessão do Canal do Panamá, para o Panamá, o Tratado de Trujillo e Carter, em 93, isso começou a gerar essa reação conservadora americana contra a decadência dos Estados Unidos, que já vinha desde a derrota do Vietnã. Né? Já tinha essa sensação. Já tinha essa sensação. Uma vez você me falou que em Nova York você sempre encontrava os veteranos de guerra, da Guerra do Vietnã, pedindo dinheiro no parque. Né? Não, isso é em Boston, em algumas cidades americanas. Depois eu vi de novo em San Diego. É gente da minha geração que pirou
nos anos 60 e 70. Porque teve... E agora vão pirar mais ainda, os poucos que estão vivos, porque o Trump cortou todo o financiamento do suporte deles. Que loucura, né? Sabe a primeira vez que eu tive noção que os Estados Unidos são um império completamente militarizado, mesmo que a gente estudasse isso na escola desde sempre? Eu peguei um avião, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi para Chicago, mas eu tinha que passar por Atlanta e de Atlanta pegar um voo para Chicago. E aí aquele aeroporto de Atlanta é gigantesco, né? Porque é um hub. É um hub da Delta Airlines, né? Inclusive de voo que vem para o Brasil. Não, uma loucura. Aí eu passando pelos corredores do aeroporto e tinha um monte de outdoor, ajude um veterano de guerra. Soldados se escorando. Eu falei, caramba, que loucura, parece que eu estou no meio de um filme mesmo, né? Quer dizer, porque você mistura com toda a narrativa cinematográfica de alimentação de uma ideia de guerra constante, né? Isso piorou depois da Guerra do Vietnã, porque eles pararam com o recrutamento obrigatório, que era aquela loteria, não é? Você nasceu dia 3 de janeiro de 48, aí saía lá a tua faixa e eles iam pegando as pessoas. Era assim. E aí houve os protestos nos campos e tal, com o pessoal. Morreram 50 mil, mas o efeito psicológico sobre essa minha geração foi incrível. Eu conheci vários do sul da França, quando eu fazia faculdade, que estavam fugindo dos Estados Unidos para não cair no serviço militar ou até legalmente eram objetores de consciência, que o Exército admite isso. Mas o fato é que, em seguida, virou um exército profissional. Você tem um quadro de oficiais e suboficiais profissionais, estão na carreira militar, e os outros se inscrevem. Então, são imigrantes de primeira geração, porque aí ganham dinheiro que vai permitir pagar a faculdade de medicina, a universidade. É mãe solteira que deixa o filho com a avó. É gente muito desempregada que toma essa mobilização por razões outras, que o patriotismo não é o móvel principal. Isso é impressionante, né? Inclusive tem o Porto Rico ligado aos Estados Unidos, são soldados porto-riquenhos americanos, né? Exatamente. Eu lembro que eu peguei um avião lá no Congresso da LASA. Aí o piloto falou assim, vamos dar parabéns aos nossos soldados americanos. Aí começaram a aplaudir vários soldados com uniforme americano, aquele uniforme mais claro. Aí eu fui olhando para a cara das pessoas e falei, mas é todo mundo hispânico. Né? Porque tá ligado ao serviço militar porto-riquenho, né? Claro que dá para depois você ter a naturalização. No caso do porto-riquenho não precisa, mas para latino e outras minorias, mesmo os ásio-americanos, que são a minoria, que vai talvez ultrapassar dos afro-americanos já. Eles já foram ultrapassados pelos hispânicos, né? Já foram ultrapassados pelos hispânicos, né? É típico de império mesmo, né? Teve muito isso no Mutatis Mutandis no Império Romano no final, né? Já tinha imperador que vinha da África ou da Península Ibérica, né? E mercenários e tal. Quebrou a coesão do exército. É uma dos pontos apontados pelos historiadores especialistas da antiguidade. É isso, é a falta de coesão do exército romano. E essa coisa do Trump ter tentado um golpe, quando ele saiu do primeiro mandato, tem a ver com isso, né? Quer dizer, a primeira vez que a gente viu de forma deliberada um presidente fomentando as Forças Armadas a um golpe, né? E que falhou imediatamente, que as Forças Armadas mandaram todos os recados, não é? E, enfim, a gente está vendo sob os nossos olhos, na televisão, ao vivo, essa situação. E cada dia, cada semana tem uma novidade, um susto, né? Numa conferência de imprensa dessa, é até interessante ver o que vai dizer o presidente da Coreia do Sul quando voltar, porque a eleição dele, a extrema-direita sul-coreana, já disse que foi manipulada com a ajuda da Coreia do Norte e da China. Aí é fogo, porque é ali do lado dele, é ameaça existencial.
Se você liga a esquerda com um vizinho brucutu, como é o da Coreia do Norte, e outro, uma potência hegemônica na região, que é a China, é difícil. É guerra, né? É guerra. E aí você imagina uma guerra, como diz o Gunther Anders, Hiroshima está em toda parte. Você acha que numa guerra generalizada vão ficar usando bomba atômica assim? Não, né? Não, tem uma novidade aí que eu acho que eu não vi nenhum estudo sobre isso, mas me impressionou muito, que é a chamada bomba do dia seguinte, né? Porque tudo é estratégia no equilíbrio do terror, era você atacar uma hora antes que o inimigo pudesse lançar os foguetes, para matar lá no buraco a possibilidade de uma retaliação, era de um ataque preemptivo. Por isso que a vigilância era total. Lembra aquele Dr. Strangelove, de Kubrick? Era isso, o sujeito estava de olho no outro, e aí tem um grupo de militares pirados que resolve desempatar. Começar uma hora antes o ataque. E isso pressupunha a capacidade nuclear de eliminar de um país, dos americanos, e o soviético pensava a mesma coisa, eliminar a possibilidade de um contra-ataque do outro lado. Não é? Aliás, por isso é que é uma besteira esse negócio de Brasil ter arma atômica, como de vez em quando volta, porque para ter arma atômica você precisa ter um inimigo designado. A Índia tem um Paquistão, até os americanos ajudaram a Índia, porque a Índia também teve uma guerra com a China, uma guerra de fronteira. E os americanos agora estão dando um chega para lá na Índia, no mod, que é muito curioso para ver a reação deles. Agora, o Putin deu lá deixou vazar, deu uns avisos que tem a bomba do dia seguinte, quer dizer, admitindo que os americanos bombardeiem a Rússia e arrasem qualquer possibilidade de contra-ataque nesse esquema do ataque preventivo, preemptivo, tem lá uns outros foguetes escondidos noutras bases que tem uns farejadores que medem a radioatividade. Meu Deus. Levanta lá, mede a radioatividade, se vê que a radioatividade houve uma explosão atômica no vizinho, na vizinhança, não é? Ou perto, ou longe, eles já estão programados para atacar o inimigo potencial, mesmo se não tiver mais Putin, não tiver mais ninguém. Então a ideia da guerra preemptiva não funciona mais, da guerra preventiva, porque você acha que zerou e no dia seguinte vem uma outra camada de foguete para cima. É meio exterminador do futuro mesmo. Exatamente. Né? E os submarinos nucleares que estão espalhados em lugares que ninguém sabe. É isso, por isso que eu digo, para ter bomba nuclear é preciso ter um vetor. O vetor são foguetes. Eu digo porque houve esse debate no Brasil, uma parte da esquerda ainda fala nisso. E qual é o vetor que o Brasil tem? O avião Tucano, pelo amor de Deus, né? Vai cair. Né? Não dá. E atacar quem? A única potência nuclear que tem para eles é os Estados Unidos. A zona, o Atlântico Sul, aliás, não só a América do Sul, é o Tratado de Desnuclearização, usou pra caça até. Enfim. É muito louco isso, né? Mas aí você estava falando aqui, para a gente ir para a nossa reta final, podíamos ficar aqui mais 3 horas. Claro, Castro, mas desculpe, eu sou falastrão. Nada. Aliás, vou pedir para colocar aqui na tela, tem um arroba aqui, Luiz Felipe de Alencastro, curso. Se vocês querem ouvir sempre o professor Luiz Felipe de Alencastro, narrador primoroso, acessem aqui o e-mail e o Instagram, olha lá, ó, é o curso de História do Brasil, História e Cultura do Brasil, que vai desde as grandes, digamos assim, descobertas, entre aspas, navegações,
expansão do capitalismo mercantil, até as questões que o professor está falando aqui hoje em relação a essa nova ordem mundial. O desse ano está quase no final. Já está perto dá do para fim, entrar, né? Dá para entrar, mas o do ano que vem o programa aí vai recomeça, sair lá. né? E aí são aulas via Zoom, ao vivo, você fica ali vendo o Luiz Felipe fazer as excelentes digressões machadianas dele. E o legal é que com mais tempo ele vai contando coisas aqui da história, da erudição da história, mas vai contando histórias que estão ligadas à trajetória pessoal, profissional. E aí é uma delícia de ouvir, né? Lembra o Istvan Yankso também, quando narrava as histórias pra gente lá, João, dos Trás dos Montes. Aí, de repente, ele fazia uma digressão, só voltava no final da aula ao tema principal, mas era uma maravilha. Então, assim, acessem aí, procurem o Luiz aí pelo Instagram ou pelo e-mail. Mas estava falando nos bastidores dessa questão que não quer calar, pensando em Trump, supremacia branca, Estados Unidos e segregação racial. O Brasil e os Estados Unidos, junto com Cuba, foram os que mais receberam africanos escravizados, né, no tráfico transatlântico, que você também estudou pioneiramente. E a questão do pardo no Brasil, né? Esse debate explodiu na mídia, nas revistas. Esses dias veio aqui a Flávia Rios, que escreveu a respeito do assunto. Esses dias, na Folha, um pessoal de Santa Catarina, acho que é Schuckmann, disse que o conceito de parditude seria ruim para o debate. O que é o pardo no Brasil? Primeiro, o pardo é uma categoria que existia nos recenseamentos coloniais, não só aqui na África também, em Cabo Verde era fundamental, em Angola e Moçambique também, e que existia também no Império inglês, e até existiu no censo americano até 1920, uma categoria intermediária. Uhum. O censo no Brasil continuou a utilizar, e aí há dois aspectos. O afrodescendente, ou o afro-brasileiro, é uma ideia, um conceito mais abrangente que inclui a população preta e parda no critério do IBGE, que agora é por autodefinição. Certo. A gente estava falando disso antes, era o funcionário do IBGE que ia lá e decidia depois de um diálogo quem classificava. Agora, a pessoa... Eu tenho um amigo, um bom exemplo quando isso começou, que é um antropólogo da Federal do Rio Grande do Sul, e a avó dele era Caiagangue, das tribos lá, das comunidades indígenas de lá. Por acaso, ele foi um dos que o censo entrou, porque o censo não vai em toda parte, né? Às vezes a PNAD vai. E aí ele disse que era descendente de índio, que era índio. Uhum. Ele é professor da Federal do Rio Grande do Sul e nunca nenhum documento dele marcou isso. A relação era longínqua. Certo. Mas culturalmente ele viu a oportunidade de marcar essa origem identitária que os evangélicos, aliás, fazem campanha sempre, exploram muito bem. Exploram no sentido de utilizar, não é? Uhum. Que os crentes digam que são evangélicos. E aí no centro isso aparece, esse crescimento contínuo que começou a reduzir, a diminuir no último censo, nesse aí de 22, que é um censo já atrasado, da pandemia e outras coisas. Então, do ponto de vista global, somar os dois é algo que dá essa apreciação que eu fiz, por exemplo, no Supremo, no debate sobre cotas, e outros colegas que estavam lá e que eram favoráveis às cotas também fizeram, de que a maioria da população brasileira é afrodescendente desde o censo de 2010.
E as PNADs, que são mini-censos, né? Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar, que são feitas a todo 3, 4 anos, mas elas têm uma abrangência muito grande, são 500 mil domicílios, é um mini-censo. E elas estão dando essa continuidade numa maioria, uma porcentagem maior ainda de afrodescendentes. Porque a taxa de fecundidade ou natalidade da população branca cai mais rápido do que a população afrodescendente. As duas estão caindo, mas a afrodescendente cai mais rápido. A branca, né? A branca cai mais rápido. Agora, quando se vai fazer a pesquisa sobre discriminação racial, aparece um quadro diferente. E a Elza Bercó, de quem eu aprendi tudo que sei de demografia, que dirigia, era uma das dirigentes, e foi fundadora, na realidade, Fernando Henrique e outros, do SEBRAP, quando eu cheguei a primeira vez aqui, em 86, e que é a grande figura da demografia brasileira, ela fez uns estudos mostrando, com pesquisa de campo, dados do IBGE e tudo, não é? Quando você pega a mortalidade infantil, vai até 1 ano, não é? De crianças nascidos de mães analfabetas, isto é, todas são pobres, por pressuposto. Mas a taxa é mais alta na população preta, como o IBGE faz, menos alta na população parda e menos alta ainda na população branca. Quer dizer, a população parda é menos discriminada. Não é uma discriminação legal, veja bem, não quer dizer que nos hospitais recusem. Agora, sobretudo com o SUS. Mas é que a população negra, em geral, a população preta em particular, isso, o IPEA fez estudos precisos sobre isso, é um estudo de pesquisa econômica e análise, não é, que existe há décadas desde a ditadura, é muito conceituado, e eles veem que o número de famílias pretas nas favelas sem domicílio é proporcionalmente muito maior que o número das famílias pardas, do conceito do IBGE, e do número das famílias brancas. Então, para analisar de perto mortalidade infantil, situação de saúde, é necessário outra observação mais perto, mais fina, né? Mais fina do que a ideia de afro-brasileiro. Então, o que isso significa em relação ao debate? Não, significa em relação ao debate, isso deve ser visto nessa ideia de que o identitarismo bagunçou a esquerda e tal. E se até aponta como um exemplo disso é a derrota da Kamala Harris nos Estados Unidos para o Trump. Do Biden. Agora, não é bem assim, não é? A Kamala Harris estava muito mal preparada. Ela, por exemplo, não tinha uma coisa coerente sobre a política de imigração, que é um dado permanente na Europa e nos Estados Unidos e que vai se agravar cada vez mais. O Biden tinha encarregado ela lá de um departamento de imigração e ela não tinha nada preparado sobre isso nos debates. É difícil ter um programa sobre isso, mas ela não tinha nenhum esboço. E a população negra não votou toda nela, não. E depois o Partido Democrata está com muita dificuldade para recuperar o voto negro. O que é natural na perspectiva de que os democratas, ou nem o Obama, nem o Biden, o Obama que foi o primeiro afrodescendente, veja bem, ele era filho de nigeriano, né? A Michelle,
que é filha de afro-americanos, de velhos, e que tinham uma ascendência que chegava até a escravos da Carolina do Norte, escravizados e que era habilitante de base. Isso, então, é algo que é um mal-entendido. Eu queria comparar a situação do feminismo. Desde a Revolução Francesa, que tem uma reivindicação feminina, tinha até um comitê revolucionário de femmes lá na Revolução, mas ele foi logo reprimido. A Lampe de Gouges, que era a grande líder feminista, acabou na guilhotina, que fez uma declaração das mulheres... Direitos das mulheres e das cidadãs. Das cidadãs. E o Código Civil do Napoleão anulou todos os pequenos avanços que existiam durante o movimento revolucionário, e a mulher é subordinada ao homem. No século XIX, continuou o movimento feminista até o quadro do Delacroix, a liberdade guiando o povo, é uma mulher, muito por evocação da Grécia também, tanto a Grécia Antiga como a Grécia moderna, que tinha acabado de ficar independente. Mas, enfim, havia esse aspecto de mulheres na liderança, liderado pela Flora Tristan, que era ascendente do Vargas Llosa, se não me engano, e ele escreveu uma biografia dela, porque a mãe era peruana, uma coisa assim, e que foi líder. As influências dela sobre a Revolução de 48, 1848 é importante, ela morreu antes. Depois o feminismo some um pouco e reaparece aí como caricatura das sufragetes, o direito pela reivindicação de voto, que não era reivindicação social. O proletariado feminino, que foi utilizado durante a Primeira Guerra Mundial, porque os homens estavam morrendo nas frentes de batalha, queria depois também ter direitos sindicais e reivindicações sociais. Foi abafado. Na Segunda Guerra Mundial, o exemplo é o governo do Front Populaire, socialista, comunista, do Léon Blum. Ele botou 3 mulheres no ministério dele, mas não deu voto para as mulheres, porque se ele desse o direito de voto para as mulheres, eles seriam derrotados. As mulheres eram mais conservadoras do que vieram a ser a partir da eleição do Mitterrand. Quem deu o direito de voto para a mulher foi a direita não fascista. O De Gasperi na Itália, em 44, e o De Gaulle na França também em 44, porque de repente tinha aquele eleitorado que era ou controlada pelas freiras, todas controladas pela igreja, ou professoras e maridos em cima, era uma coisa conservadora, e só virou... As mulheres passaram a votar igual aos homens em 81. Foi por isso uma das razões que elegeu o Mitterrand. Só lá na frente? No Brasil e nos Estados Unidos, as mulheres são mais à esquerda que os homens. E isso é uma mudança importante. No Brasil também. Mas aí qual é a... E a conexão com o identitarismo é isso, que hoje ninguém mais chama o feminismo de movimento identitário. Claro. Ele foi assimilado pela luta social, pela esquerda, pelos governos. Governo de direita e de esquerda. Sim. O Nixon botou a Condoleezza Rice. Sim. O Powell, de chefe de ministro da Defesa. Fez aquele governo terrível, né? O Sarkozy pôs a Rachida Dati, que é filha de marroquino, no Ministério da Justiça. Então, que era também a direita do Sarkozy, quando foi eleito presidente. Então, isso foi ultrapassado. Certo. No Brasil, os afro-brasileiros são a maioria da população, como as mulheres, aliás. Não é só uma questão, então, de reconhecimento, de resgate, o que for identitário, é o próprio funcionamento da democracia. A democracia não funciona de maneira equitável, igualitária, se não houver uma representação igualitária dos eleitores.
Certo. O que não é o caso da população negra. E que não era o caso das mulheres também. É isso a ligação que eu faço, o movimento negro, que é chamado de identitário, eu acho isso uma besteira, e comparo como feminismo. Então não é identitário, ou seja, é um erro da esquerda atribuir aos chamados movimentos identitários uma fragmentação da luta. Não, exatamente. Não é? Exatamente, é o contrário. A esquerda deve absorver esses movimentos e se mudar ela própria, os seus esquemas mentais, estratégias eleitorais e de campanha para privilegiar a maioria da população, ou sejam mulheres, ou sejam afro-brasileiros. Perfeito. Senhoras e senhores, Luiz Felipe de Alencastro. Ó. Se estivéssemos no Jô Soares aqui, o pessoal ia falar, né, tá acabando, né? Mas aqui na nossa reta final, Luiz Felipe de Alencastro, o que você tem a dizer aos brasileiros diante dessa internacional da extrema-direita de ataque às nossas instituições, olhando para aquela câmera ali, ó? Internacional reacionária e tal. Veja bem, isso há pontos comuns até, no caso brasileiro, a presença de um bolsonarista do primeiro pelotão, da primeira da direção do lado do governo Trump, eu digo deliberado, não é? É um fator que reforça a ideia de uma internacional reacionária. Mas quando se traduz isso politicamente é muito diferente, inclusive a questão do interesse nacional, de pátria, que eu prefiro a ideia de nacionalismo, porque nacionalismo é uma coisa agressiva, sempre foi. O nacionalismo alemão dizia que tinha alemães do lado da Polônia e da Tchecoslováquia que eram explorados, e aí vai invadir a Polônia e a Tchecoslováquia. Não é isso. É patriotismo, você defende uma pátria republicana. Isso é uma ideia importante. E eu acho que há espaço no Brasil para essas correntes diferentes dessa hegemonia cultural que houve até agora, não é? Os afro-brasileiros nem eram minoria cultural, eram uma hegemonia cultural. Mas a população também, e isso eu estou na diretoria da Comissão Artes, eu queria falar disso, a população e os povos indígenas, nós temos antenas e intervenções quase semanais sobre os abusos que estão havendo, os crimes, né? As incitações ao genocídio que existem ao lado ou dentro dos territórios indígenas já demarcados ou em via de demarcação. É preciso que isso fique claro no debate cultural brasileiro. As nações indígenas são uma riqueza para o Brasil, uma riqueza cultural. São eles que são os guardiões da floresta. Não tem política de meio ambiente sem a proteção dos povos indígenas e das populações ribeirinhas. E eu acho que há muito espaço para esse tipo de luta. Eu não vejo como existe na Europa, onde tinha uma entrevista do Marcel Gauchet, que é um soixante-huitard, discípulo do Claude Lefort e do Castoriadis, que é essa esquerda anti-autoritária que floresceu em maio de 68, e ele lamentava muito a despolitização atual da França, que não consegue nem ter uma análise política sobre os impactos do país, que pode agora virar bagunça de novo, porque a questão de confiança vai ser lançada pelo François Bayrou, primeiro-ministro, que tem uma maioria meio flutuante e pode não ter maioria nenhuma depois de outubro, e ainda tem mais um ano de mandato do Macron, com a extrema-direita no horizonte. E o problema da imigração sem solução, num certo sentido.
E ele lamentava isso. Não é o caso do Brasil, não é o caso da Argentina também. Há uma mobilização grande no Brasil, um debate, há questões graves para serem resolvidas, questões graves em qualquer perspectiva. Basta ser republicano para achar um abuso, a população sem teto nas cidades, a cidade de São Paulo com a cidade fria, não estão ainda no inverno, que foi mais rigoroso que outros, gente que não tem como se cobrir, que não tem onde morar, mulheres com filhos pequenos, muito mais vulneráveis de todo ponto de vista, e você não pode sair de casa, ir para o seu escritório e cruzar esses olhares na calçada e achando que você está vivendo uma situação normal. Né? As crianças sabem disso. Elas desconfiam dos adultos com essa passagem rápida que nós todos temos quando vemos alguém dormindo lá no chão. Mas, enfim, a gente tem que lidar com essa realidade. Isso exige uma visão até republicana, nem de esquerda nem de direita, da cidadania, do processo eleitoral, e aí o país ficará muito melhor. É isso. E mais estável. E mais esperamos, né? Esperamos. Pelo menos de 1822 para cá. Luiz, mais uma vez, meu caro, muito obrigado por Obrigado. Provocação. Despeça-se do seu grande público. Muito obrigado aos internautas que nos assistiram, que nos assistirão depois, porque fica gravado, né? Fica. E até a próxima. Ele vai voltar outras vezes ainda esse ano. Um beijo no coração, gente. Tchau, produção. Tchau, grande público. Até semana que vem. E acompanhem nas redes aqui, inclusive no Twitter. Põe aqui o Twitter do Luiz Felipe de Alencastro, que ele é twitteiro. Agora com o X do Musk, ele tá mais comedido, mas ele tá sempre postando coisas interessantes lá no @ aqui do Luiz Felipe de Alencastro no X, no Twitter. Os links vão para você no chat aí também. Um beijo no coração. Tchau. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar do conhecimento, o conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você, livros a mancheia. Livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia.